Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade sobre a biofísica dos potenciais. Hoje, trabalhando com potencial de ação. A gente já viu na aula anterior como se inicia, como se procede o potencial de repouso. E agora a gente vai ver quando esse potencial de repouso ele é quebrado e se inicia o que a gente denomina potencial de ação, que nada mais são do que alterações rápidas que vão percorrer toda a célula, seja a fibra nervosa, seja qualquer tipo de célula, mas em específico aí a gente tem as fibras nervosas se destacando. E esse potencial ele é desencadeado na velocidade super alta, proporcionando assim que os processos biológicos aconteçam. Por exemplo, o potencial de ação ele é responsável para que aconteça um impulso nervoso e esse impulso nervoso chegue até as fibras musculares, agilizando o processo de contração e também fazendo com que, após o processo de contração, se restabeleça o que a gente já conhece como potencial de repouso. E na fibra nervosa, esse potencial de repouso ele é dado caracteristicamente pela o processo de relaxamento muscular. Então, vamos só entender como acontece esse processo de formação de potencial, denominado potencial de ação. Existem algumas fases, né, desse potencial, mas são fases muito rápidas, questões de milésimos de segundo, a diferença de uma para outra. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a figura A aí de uma fibra nervosa, a gente está vendo que essa fibra ela está com aquelas características padrões de potenciais, está com a distribuição externa totalmente positiva e interna totalmente negativa. Então, as células, quando elas se encontram com essa distribuição de cargas positiva fora da célula e negativa intracelularmente, a gente denomina que a célula está em potencial de repouso ou estágio de repouso. Lógico, esse estágio ele é muito, ele não fica permanente na célula, ele é um estágio transitório também. Por quê? Porque o contrário dele é o que a gente denomina potencial de ação, que é quando essas cargas elas vão sofrer alterações, ou seja, em determinadas regiões da célula, o que era positivo externamente vai ficar negativo e o que era negativo internamente vai ficar positivo. Por quê? Porque vão existir transporte de substâncias, principalmente do sódio, fazendo com que essa carga aí ela mude, né? Então a gente sabe que a concentração de sódio ela é maior externamente à célula e pobre internamente. Então, graças a essa diferença de concentração do sódio, podemos dizer que é uma das características que mantém o estágio de repouso, né? A gente viu também que uma das... Por quê? Porque uma das atuantes aí é a bomba de sódio e potássio, que lança o sódio para fora da célula, mantendo essa concentração sempre alta fora e pobre dentro, né? Aqui, no início do potencial de ação, a gente vai ver que um dos responsáveis por essa alteração inicial é a abertura dos canais de sódio, né? Então, quando os canais de sódio eles se abrem, quando essa eletronegatividade ela varia, a gente tem o que a gente considera como um estágio de despolarização, ou seja, naquela região específica em que o canal de sódio abriu, as cargas elas vão ficar contrárias. Então, vou explicar isso com mais calma, para ficar melhor a compreensão. Então, a gente tem um estágio aí, voltando para o estágio de repouso, é quando nessa fibra nervosa a gente tem essa distribuição padrão de cargas, né, gerando aí um campo elétrico, que a gente viu que existem alguns processos que desencadeiam a manutenção desse estágio de repouso. Quais são os processos? A bomba de sódio e potássio, a difusão do sódio, né? E também o processo de atuação, né? Desses processos de difusão como um todo, se somando, né? Difusão de sódio, difusão de potássio. Vejam, esse é o estágio que a gente considera como repouso. Qualquer alteração nesse estágio, nesse potencial, qual é o potencial interno da fibra nervosa? Menos 90 milivolts. Então, quando há uma variação
internamente a célula contra esse potencial, ou seja, quando esse potencial tende a ser positivo, vai haver o que a gente considera como despolarização celular. Como é que isso acontece? Quando a célula ela está variando em termos de eletronegatividade internamente no seu meio intracelular, e esse potencial ele deixa de ser menos 90 e passa a aumentar, é um sinal para que os canais de sódio eles se abram, tá? Então, quando ele se abre, a gente já tem no esquema B aí um processo denominado de despolarização. Então, quando há abertura desses canais, que eles são, na maioria, dependentes de voltagem, lembram? Então, a gente tem os canais de sódio dependendo da carga, que a gente chama de canais de sódio dependentes de voltagem. Há um direcionamento, uma difusão desse sódio para o interior da fibra nervosa, nesse caso é da figura B. E a gente está vendo com a entrada do sódio, a gente já está vendo que nessa região de entrada do sódio, a gente já tem uma área em que ela vai ficar com uma polaridade invertida, ou seja, com o acúmulo de sódio nessa região vai ficar internamente positivo, e como a gente sabe que lá fora a concentração do sódio ficou menor, já representa também por uma carga negativa. Além do que, quando o sódio entra por ter carga positiva, no lado contrário, no lado inverso vai ter carga contrária, vai ficar negativo. Então, a gente já está vendo que nessa região a gente tem uma diferença de cargas com base no potencial total da célula. Então, esse estágio de repouso da célula já está começando a ser quebrado. Por que há essa quebra? Porque internamente, nos processos biológicos, está havendo aí uma variação de carga, de potencial, dizendo que esse potencial está deixando de ser menos 90 e está ficando mais positivo. E isso sinaliza na célula para abrir mais canais de sódio. E aí começa o que a gente chama, pode dizer, de cascata, digamos assim, entre aspas, que à medida que um canal de sódio abre, os outros vão abrindo também. E essa distribuição de carga ela vai se modificando ao longo de toda a célula. A esse processo a gente chama de processo de despolarização. Então, há toda uma distribuição de cargas, olha só na figura C, mostrando que há um avanço aí dessa modificação de cargas. Por quê? Porque os canais de sódio foram abertos e está aumentando a concentração de sódio internamente, né? E está variando esse potencial. À medida em que a célula, a fibra nervosa ou qualquer outro tipo de célula analisa que está havendo toda uma modificação em termos de carga, que esse potencial ele deixou de ser eletronegativo, está ficando eletropositivo, imediatamente também os canais de liberação de potássio eles vão ser acionados. Então, à medida que os canais de sódio são abertos, provoca a abertura de mais canais de sódio. Mas, ao mesmo tempo, com o aumento da distribuição dessas cargas contrárias internamente à célula, ou seja, o potencial intracelular está ficando eletropositivo, também, numa diferença de milésimos de segundo, os canais de potássio começam a ser abertos e expulsando o potássio para fora da célula, tornando a célula eletronegativa. A esse processo de abertura dos canais de potássio, com diferença de milésimos de segundo e restabelecendo as cargas a nível de potencial intracelular, a gente chama de processo de repolarização, né? Então, a gente percebe que na figura D, a gente já tem uma fibra nervosa totalmente despolarizada, né? O que antes a gente tinha uma carga totalmente positiva fora e dentro totalmente negativa, a gente tem o inverso, né? Essa despolarização, ela precisa cessar. Aí esse processo de despolarização sendo quebrado e voltando às cargas iniciais, a gente chama de repolarização, que é o retorno das concentrações dos potenciais normais na fibra nervosa ou em qualquer célula. Tá? Então a gente vê os processos. Estágio de repouso, esse estágio é quebrado, denominado de despolarização,
E quando as cargas voltam até essa constituição normal, que seria essa da figura A gente chama de repolarização. Aqui estou mostrando um gráfico em termos de potencial, né? Como é que acontece esses potenciais aí em termos de fases. Então, para a geração do potencial de ação que culmina nessas fases, né, principalmente no processo de despolarização, a gente tem uma variação de gradiente de voltagem. No estágio de repouso, que é esse dado na figura A, que a gente já sabe, já trabalhou na aula anterior, que tem a distribuição positiva externamente, internamente, eletronegativa, o potencial é o que eu já falei anteriormente, de menos 90, que seria o estágio de repouso. Quando esse estágio é quebrado, a gente chama de despolarização. Qual o fenômeno que faz com que haja esse estágio de despolarização? É principalmente a entrada do sódio, né? A entrada do sódio permite esse processo aí, que é a alteração de cargas quebrando o estágio de repouso. E aí a gente percebe, com base no potencial, que ele deixa de ser eletronegativo, menos 90, e começa a subir. Nessa subida, a gente vê que ele ultrapassa o potencial negativo e torna-se eletropositivo. O que é que está acontecendo em termos de potenciais de carga? A gente está vendo que está acontecendo o contrário dentro da célula, na figura D. Está ficando todo eletropositivo internamente, mostrando que o potencial subiu, e externamente totalmente eletronegativo. É o que mostra o gráfico, que a gente chama de ultrapassagem para uma escala positiva. Mas, ao mesmo tempo em que essa célula tem uma contrariedade na distribuição de cargas, ao mesmo tempo que esse potencial fica eletropositivo, os canais de potássio são acionados para voltar o potencial anterior, que seria o potencial de repouso. A essa fase, a gente considera como repolarização. O que acontece com o potencial? O potencial ele deixa de ser positivo, que estava mais ou menos a 35, que é quando esses canais de potássio são acionados, e aí, com o excesso de distribuição de potássio para fora da célula, o ambiente fica mais eletronegativo. E aí a gente vê que a gente tem o restabelecimento da repolarização, ou seja, tem um restabelecimento das cargas anteriores. Aí a gente denomina de repolarização, onde esse potencial, no decorrer do tempo, ele vai voltar para uma escala negativa. Todas essas fases que caracterizam o potencial de ação, vejam só, com base no gráfico, que é tudo momentaneamente, instantaneamente, em uma escala aí de milésimos de segundo. Então, é tudo muito rápido, esse processo. Então, esse processo de despolarização e repolarização são muito rápidos para a célula manter essa variação, que seria o retorno ao potencial de repouso, né? Então, sempre vai ficar iniciando com potencial eletronegativo, indo para potencial eletropositivo e voltando para a eletronegatividade. Gente, a gente sempre tem que ter como base o potencial campo magnético gerado, campo magnético, não, potencial gerado dentro da célula. Seria como base aí um potencial eletronegativo, né? E aí, ó, a gente está vendo a participação desses canais aí para desempenhar esse potencial de ação. A gente sabe que tem os canais de sódio que são principalmente regulados por voltagem, né? Da mesma forma que o de potássio. Então, o que é que faz com que haja essa diferença, né? Aciona aí o processo de despolarização da célula. É principalmente a ativação dos canais de sódio. Então, a gente vê que o canal de sódio tem uma comporta, duas comportas, na verdade, uma comporta externa, para o lado externo da célula, e uma comporta para o lado interno da célula, e a gente vê que essa comporta do lado interno, ela está inativada quando, da mesma forma que a comporta externa, a gente vê que a comporta de ativação ela está fechada, né, momentaneamente, e a comporta interna ela está inativada e está aberta. Por quê? Porque potencialmente falando, a célula está em repouso.
está numa variação de menos 90. Quando essa variação ela deixa de ser menos 90 e começa a aumentar esse potencial, deixando de ser eletronegativo no interior, passando a ser eletropositivo, numa variação mais ou menos de mais 35 milivolts, o que acontece com a comporta? A comporta de ativação ela é acionada, ou seja, vai haver transporte de sódio para dentro da célula. Agora vejam aí que nessa comporta, nesses canais, dependente de voltagem, em específico do sódio, existe um filtro de seletividade. Só vai entrar sódio por esse canal, por causa do tamanho, por causa da carga. Tá? Com essa entrada, a célula começa a se despolarizar. Mas aí, quando a célula começa a ser despolarizada, que há um acúmulo de potencial, aliás, que há uma modificação do potencial interna à membrana, interna à célula, ficando eletropositivo, é acionado ao mesmo tempo os vasos. E aí o potencial deixa de ser eletropositivo, de mais 35, passando a ser eletronegativo de menos 90 milivolts, que é algo aí mais demorado. Tá vendo que a ação ela vai ser mais demorada. Justamente é o que justifica essa questão desse pico e depois uma queda acentuada nesse pico, que caracteriza o processo de repolarização. No canal de potássio é o contrário. No repouso, a gente sabe que a célula vai estar com a carga totalmente eletronegativa, as comportas vão ficar fechadas, mas à medida que há um excesso de, principalmente íons sódio dentro da célula, deixando o ambiente eletropositivo, começa a haver ativação dos canais de potássio sendo liberados para fora da célula para tornar essa célula eletronegativa. Essa ativação ela é lenta, por quê? Para poder fazer com que haja esse pico, né? Então começa o pico e depois começa a haver lentamente o que a gente chama de repolarização, porque é acionado a participação desses canais de potássio. Tá? Então aí a gente vê justamente que aqui ó, a gente tem esses resumos em termos de condutância, né? Em termos de potencial mesmo. Então a gente está vendo aí no esquema superior, essas fases são essas mesmas fases aqui, ó, voltando, repouso, despolarização e repolarização, agora mostrando a influência aí, principalmente do transporte de potássio e sódio. Né? A gente está vendo que inicialmente a gente tem uma estabilidade na concentração de potássio, que está mostrado aí em azul. Logo abaixo a gente está vendo que tem uma concentração muito baixa de sódio. Isso onde? No interior da célula. Né? O que acontece depois de um processo, isso aqui, essa fase inicial, a gente considera potencial de repouso. No início do processo do potencial de ação, que a gente chama de despolarização, que aumenta, que a abertura do canal de sódio ele vai abrir, então, ele está vendo que o sódio começa a aumentar essa concentração, a de potássio, ela continua basicamente estável, mas em menor escala, né? Em menor escala comparada com o sódio. Mas aí a gente já tem o processo de despolarização. No processo, vejam que à medida que a concentração de sódio, que o canal de sódio vai sendo ativado, né, a gente também começa a ver que o potencial, desculpa, que os canais de potássio começam a ser ativados também de uma forma mais lenta. Por quê? Para compensar essa eletropositividade gerada pelo sódio e depois gerar o processo de repolarização. Então, a gente está vendo que os níveis de potássio vão subir lentamente, juntamente com o nível de sódio, que é mais rápido. Depois há uma queda brusca, né, do potássio e, desculpa, do sódio, e os níveis de potássio eles se elevam significativamente em relação ao do sódio. Nessa fase, a gente chama de ultrapassagem, essa variação mais potássio do que sódio. E a gente está vendo que também, nesse pico, a gente chama de potencial de ação, que é quando justamente há maior liberação de sódio. Depois há uma queda, voltando ao estágio de repouso e voltando a uma faixa de eletropositividade fora da célula
e eletronegatividade no interior da célula. Tá? Então, aí só está mostrando o seguinte, em resumo, que a despolarização é gerada por um pico, por uma rápida abertura dos canais de sódio, ao mesmo tempo em que há uma liberação de potássio de forma mais lenta, para depois os canais de sódio se fecharem e haver queda nesse potencial e continuar a abertura de potássio. Agora vejam que o potássio ele tem um canal que a gente chama de vazamento, né? Canal de vazamento de potássio, que mantém, induz a manutenção do potencial de repouso. Tá? Aí a gente tem um potencial diferenciado, que é como se fosse um subtipo do potencial de ação. A gente vê que esse potencial de ação acontece de forma rápida. Então, se eu mostrar ele em termos de gráfico, é como se fosse um potencial. É um potencial em ponta, né? Então, acontece repouso, despolarização e repolarização. Então, nesse picozinho que a gente chama de ultrapassagem, é tudo muito rápido. O potencial em platô é digamos assim, um diferencial do potencial de ação. Algumas células elas precisam ter um processo de contração rápida e tônica, é o que a gente considera aí como as fibras musculares do coração, em que acontece aí um potencial de ação de forma mais demorada, digamos assim, no pico, se mantém de forma mais demorada no pico, né? E depois acontece um processo aí de repolarização de forma imediata, causando a despolarização. Então, o que é que justifica essa elevação rápida, uma manutenção mais estável e depois uma queda? Seria a abertura dos canais de sódio, que são rápidos, a gente já viu, por isso que ele provoca aquela ponta. Mas, além do transporte de sódio, a gente tem em conjunto a participação dos canais de cálcio, que são regulados por voltagem. Então, entra cálcio de forma mais rápida entra sódio de forma mais rápida e entra cálcio também. Mas esse cálcio, ele vai entrar de forma mais lenta, tá? De forma mais lenta. A gente viu naquele esquema anterior da figura, da outra slide, mostrando que a concentração de cálcio dentro da célula é baixa, né? Tem mais concentração onde? Nas organelas. Então, a tendência do cálcio é entrar por difusão de fora para dentro. Nesse sentido, o cálcio ele vai ter um canal que é junto com o de sódio em específico, que vai ser aberto de forma mais lenta. Então, é essa combinação de entrada de sódio e de cálcio, entrada de sódio isolada e entrada de cálcio mais sódio conjunta que mantém esse platô. O que é platô? É justamente essa parte aí, como se fosse uma manutenção do pico. Tá? Estão vendo que há uma ponta, né, a elevação desse potencial ficando eletropositivo, depois uma estabilidade, uma queda mais lenta e depois uma queda mais brusca. Então, nessa queda mais lenta, que a gente chama de uma certa estabilidade no potencial, mantendo-se essa eletropositividade, a gente chama de platô, tá? De platô. E essa variação está vendo que também é muito rápida em termos de segundo. Se a gente for analisar o que mantém esse platô, é a combinação da entrada de sódio, a combinação de sódio mais cálcio, e depois essa queda, né, que a gente está vendo aqui que há uma queda, é novamente a abertura dos canais de potássio. Tá? Mesma coisa do potencial de ação, mas esse potencial de ação seria aí mais justificando a coisa mais rápida. Tá? Aqui não, a gente está vendo que é uma coisa rápida, mas também tem uma certa estabilidade. Então, se a gente for analisar o que é que a fibra muscular do coração faz, ela contrai, mas ela imediatamente ela não libera, não é um pico, né? Ela contrai, mantém um pouquinho, depois solta, contrai, mantém um pouco, depois solta. Então, é esse intervalozinho entre a ponta, que a gente vai ver que é em termos de contração mais forte, e depois ela tem que ser um pouquinho mais lenta no processo de contração. Vai ficar mais claro, compreender, quando a gente vê o processo de contração muscular. Então, esse platô aqui é como se a fibra muscular do coração ela tivesse um processo cardíaca, ela tivesse uma contração nessa ponta, depois essa contração ela fosse relaxando, né?
que a gente chama de platô, depois fica totalmente relaxada, que seria a volta do potencial de repouso. Já estou antecipando que esses potenciais eles servem para a gente compreender o processo de contração muscular. Existe outro tipo de potencial, que é quando esses potenciais de ação eles são de forma mais rítmica, mais repetitiva, né? É uma descarga repetitiva aí onde é que a gente encontra, principalmente no coração, nos músculos lisos e também nos neurônios. E eles são responsáveis, essa ritmicidade, pela geração de alguns fenômenos, como o batimento do coração, né, de forma rítmica. Então, quando a gente tem uma quebra dessa arritmia, a gente pode ter o que a gente chama de arritmia, né, ou hiperritmia, dependendo do estágio. Quando é uma contração mais lenta, seria uma arritmia, ou uma hiperritmia quando a concentração mais rápida do coração. Outro fenômeno que acontece, que é o movimento peristáltico, a gente vai ver que o movimento peristáltico ele é um movimento em ondas, né? E aí, para haver essa ritmicidade, essa organização no ritmo, é preciso ter um processo de potencial dado por descargas repetitivas. Tá? E a outra seria a questão da respiração, tá? O controle e ritmo da respiração. Quando esse controle é quebrado da respiração, a pessoa vai ficar ofegante, né? Vai necessitar aumentar esse ritmo para compensar esse déficit, tá? E aí a gente tem o que gera esse potencial em termos de ritmicidade. A gente vai ter a entrada do cálcio e do sódio para o interior da célula, como a gente já está vendo nesses processos, que não só o sódio é responsável pela geração do potencial eletropositivo, mas também o cálcio, nesses outros dois potenciais, o potencial de ação rítmica, como também o platô, né? Com a entrada desse cálcio e desse sódio, logicamente, o potencial vai ficar alto, vai aumentar essa voltagem, vai ficar mais eletropositivo. Consequentemente, com isso, a permeabilidade da membrana vai ficar mais alta, vai começar a aumentar o fluxo de íons para o interior da célula. E depois, o que acontece? A célula ela vai fazer com que essa permeabilidade fique cada vez mais alta. Mas lembrando que essa permeabilidade mais alta, ela é proporcional ao que está entrando. Ou seja, à medida que está entrando cálcio e sódio, a permeabilidade também vai ficar alta para o potássio. E aí a gente tem uma compensação. Então, entra cálcio e sódio, o potencial aumenta. Depois, a perca de potássio, esse potencial ele baixa. Então, a gente está vendo aqui na imagem, fica melhor para compreender. A gente vai ter a relação entre a influência do potássio. Então, veja, a condutância, que a gente chama aqui, que a influência seria a condutância do potássio. Entre sódio e cálcio, há um aumento nesse potencial, vindo até o pico. Veja o que acontece com o potencial, com a condutância do potássio. Ele sobe à medida em que há aumento na concentração de cálcio e de sódio, induzindo a queda nesse processo aí que a gente chama de retorno ao estágio de potencial de repouso. Veja que isso é de forma rítmica, né? Então a gente está vendo que acontece essa ritmicidade de forma pontual. Então, o batimento cardíaco, o batimento, aliás, movimento peristáltico do intestino, juntamente com o processo de respiração, acontece de forma organizada, de forma rítmica. Então, dessa forma, proporciona aí uma regularidade nesses potenciais, a qual a gente denomina potencial de ação de forma rítmica, tá? Seria um subtipo, digamos assim, de potencial de ação. Aqui a gente tem um resumo da aula, queria que vocês dessem uma analisada, e é isso. Então a gente acaba a aula de forma mais rápida, porque estava faltando só um trechinho aí. E aí eu queria que vocês dessem uma lida bem nesse conteúdo, para poder compreender essa questão, tá bom? Então, até mais. Bons estudos.